Meus queridos irmãos, no Evangelho de hoje, Jesus vai nos falar sobre a inveja. Ou estás com inveja porque estou sendo bom? É como ele termina, a sua história ali, contada para os seus discípulos. Então vamos meditar um pouquinho sobre esta realidade, a inveja, este pecado capital. E para a gente bem compreender, eu vou contar começando com uma história, Vou explicar começando com uma história. E a história eram de 3 senhorinhas, muito amigas, colegas, essas senhorinhas. Estavam caminhando pela rua e encontraram uma lâmpada mágica. Ah, que beleza, uma lâmpada mágica. Esfregaram a lâmpada, apareceu o gênio da lâmpada. Olha, vocês têm direito a pedir 3 pedidos. Qualquer coisa. Tudo. Então, como eram os 3 que estavam lá, cada um ficou para fazer um pedido. Então, combinaram assim, beleza, ótimo. Chegou a primeira senhorinha. Eu quero ter um corpo perfeito, como eu tinha quando eu tinha 20 anos. E, no estalar de dedo, tudo que estava caído levantou. Pum! Oh, que beleza! As gordurinhas foram embora. Oh, era de arrancar inveja para qualquer mulher e qualquer homem que passasse. Corpo perfeito que ela tinha, Se tirasse a foto e mandava para o Instagram, ia bombar no Instagram. A segunda ficou com inveja, Com a inveja que aquela lá estava com o corpo perfeito. E aí então a segunda foi e falou assim: olha, tudo isso que você conseguiu com esse desejo, a gente consegue hoje com dinheiro. Porque com a tecnologia, como estão as coisas, a gente consegue. Então, eu quero me tornar bilionária. Ela foi olhar lá no seu celular, estava lá com tantos zeros que se perdia de conta, perdia de vista. E aí ela foi então, gastou horrores para fazer a cirurgia e tudo mais, e plástica e coisa e tal, e ficou belíssima e rica. Olha só que beleza. Para causar mais inveja ainda. A terceira olhou para uma, estava belíssima, ficou com inveja. Olhou para outra, estava belíssima e rica, ficou com mais inveja ainda. Virou para o gênio da lâmpada e disse assim: olha, tire tudo que você deu para elas. Pronto, voltou todo mundo ao estado original. E assim termina a história. Vejam, a inveja, ela brota de um coração que não reconheceu as graças que recebeu de Deus. A inveja, ela anda casada com a ingratidão. Porque a pessoa não reconhece todos os bens e as graças que Deus deu a ela. Tem um livro do C.S. Lewis, que até tem filme, das Crônicas de Nárnia, A Viagem do Peregrino da Alvorada. É um filme, acho que 2010, se não me engano, esse filme. E lá, existe uma cena, eram 4 irmãos, não lembro agora o nome dos 4 irmãos, lembro que das 2 meninas, que era a Lúcia, a mais nova, Susana, a mais velha das mulheres ali, das meninas. E Lúcia queria, porque queria, ser a irmã. E tinha inveja de tudo aquilo que a irmã tinha e era. Em certo momento, não lembro agora se eles estavam no navio ou não, mas ela acorda no meio da noite e olha no espelho e ela se vê como a irmã. Agora ocupei o lugar dela. O rosto dela já não era mais da Lúcia, mas da Susana, sua irmã, O corpo, tudo. E aí daquele espelho era uma porta para, um evento que estava acontecendo, um evento ao ar livre. E ali então ela encontra os seus outros 2 irmãos e felizes. E aí então vão para tirar a foto. E aí um dos
irmãos dela, diz: ai, mamãe ia ficar muito feliz com essa foto, todos os irmãos dela reunidos. E ela diz: não, mas falta a Suzana. Eu falei: que Suzana? Suzana não existe. Não, Suzana, nossa irmã. Não, Suzana não existe. E ali então, naquele drama todo, né, ela acorda e se vê de volta na frente do espelho. E do lado está Aslan, que era, né, um leão. E Aslan pergunta: o que fizeste? Então, nessa história toda, ela percebe que querer ser como a irmã significaria não ter a irmã. Significaria a morte da sua irmã. E o próprio Aslan diz para ela: reconheça o teu valor. Assuma a sua missão, a sua vocação. Se não fosse por você, os seus irmãos nunca teriam entrado a Nárnia. Faz com que ela então se volte para si e reconheça as grandes graças que recebeu. A inveja, ela é fruto, filha de um outro pecado chamado orgulho. Então, para nós entendermos a inveja, nós temos que olhar também um pouco para o orgulho. O orgulho, aquele desejo de querer ser grande, de querer ser especial, de querer ser único, de querer estar acima dos outros. A inveja, ela surge quando o outro tem uma qualidade que eu não tenho. Eu quero ser especial e agora o outro tem. E então surge no coração uma tristeza. Uma tristeza por aquilo que o outro tem e eu não tenho. Essa é a inveja. A inveja, como nós vemos na Sagrada Escritura, ela é fonte de inúmeros males. Ela deturpa a imagem de Deus. Por quê? Por estar triste com aquilo que Deus deu a outro, eu acabo olhando Deus como alguém mau. Alguém que não faz mais bondade. Está fazendo maldade, olha só, está entregando aquilo ali, não era para ter entregado para aquela pessoa. É injusto. Por que ela tem essas qualidades e eu não? A inveja, quando nós olhamos na Sagrada Escritura, nós vemos que Caim matou Abel por inveja, que José foi vendido pelos seus irmãos por inveja. Até mesmo na passagem do filho pródigo, quando o filho mais novo volta para casa, o filho mais velho não quer ir para a festa. Inveja. A inveja nos faz desprezar as graças que recebemos de Deus. Agora, padre, qual é o remédio para que essa inveja não habite em meu coração? Pois, quando nós olhamos em relação aos pecados contra o Espírito Santo, a gente vai olhar o catecismo mais antigo, a gente vai ver, por exemplo, que um dos pecados contra o Espírito Santo é o de se entristecer com as graças que Deus dá a outro, que é a inveja. Olha quanta gravidade. Eu lembro, uma vez que eu fiz um retiro, não lembro agora se eu estava no seminário, se já tinha sido ordenado, mas na ocasião, nesse retiro que estava fazendo, eu me lembrei de minha infância, de 2 pecados gravíssimos que eu havia cometido e eu nunca tinha parado para confessar deles. Pecados dos quais eu ainda hoje me envergonho. E a raiz desses pecados era a inveja. E vejam, eu na época tinha algo em torno de um desses pecados. Eu tinha algo em torno de 9 anos e outro tinha algo em torno de 11, 12 anos. Primeiro pecado que eu lembro da inveja foi no aniversário do meu irmão. Acho que era de 2, 3 anos, meu irmão do meio. Eu sou 5 anos mais velho que ele. Não, eu tinha 7, 8 anos. E naquela ocasião, no aniversário dele, eu tinha tudo, porque imagina, meus pais na época tinham uma empresa, eu tinha ganhado muitas coisas. E era um dos meus aniversários do meu irmão, lá na casa onde a gente morava.
E talvez alguém que vai lembrar, na época estava febre, um desenho da Disney chamado Tarzan. E o meu irmão ganhou, né, uma tanguinha do Tarzan, com uma faquinha de plástico, né, do Tarzan, né, que era o que tinha lá. Então era o kitzinho que vinha a tanguinha com a faquinha de plástico. E por que eu falo deste meu pecado? Eu não lembro o que falei, mas eu lembro, porque assim, naquela época a gente tirava foto, não revelava na hora, só revelava depois. Então as mães iam tirar a foto, depois levava, né, para revelar e tudo mais. Então a moça, acho que a minha mãe estava tirando foto todos os momentos, sem saber o que estava acontecendo. E uma dessas fotos que ela tirou, pegou o exato momento onde estava o meu irmão, todo felizinho com a tanguinha dele de Tarzan, com uma faquinha de plástico, os amiguinhos dele lá, todo mundo feliz, e eu fazendo uma cara de nojo, apontando para aquilo. Tinha algo em torno de 8, 9 anos. Veja como a gente não precisa esperar os nossos filhos fazer a primeira comunhão para a gente levar eles para fazer a confissão. Outro pecado que eu me lembro, causado pela inveja, eu já era um pouquinho mais velho, se eu não me engano eu tinha uns 12, 13 anos. E na época era a febre o Pokémon, né? Então, Tarzan, Pokémon. E eu e meu irmão, minha mãe tinha comprado pra gente, nós somos em 3, mas naquela ocasião ela comprou só para nós 2. Comprou um bonequinho de Pokémon pequenininho para cada um. Não lembro agora qual que era o Pokémon que eu tinha ganhado e qual era o Pokémon que meu irmão tinha ganhado. Mas eu lembro que meu irmãozinho na época tinha seus 2, 3 anos. Então já tinha uns 10, 11 anos. E a gente morava no apartamento. E eu conversando com meu irmãozinho, ele acreditava tudo que eu falava, falava assim, ó, joga da sacada que esse Pokémon tem um poder especial e ele volta. Porque qual que era a minha ideia? Ele ia jogar, eu ia lá embaixo e ia pegar para mim o brinquedo. Inveja. O resultado deu errado porque ele jogou, caiu na copa de uma árvore que eu nunca consegui achar esse bonequinho. Fiquei a tarde toda caçando e não achei. Vejam, meditando uma vez sobre o retiro, eu vi que como naquelas 2 pequenas atitudes, eu me assemelhei a Satanás. E por aquelas 2 atitudes, se eu não tivesse confessado, eu padeceria no inferno. Porque não me confessei. Não me arrependi daqueles atos. Tudo isso para nós olharmos, meus queridos irmãos, que muitas coisas precisamos confessar. Estou citando aqui a situação da inveja, mas tem muitos outros pecados. Mas quem sabe esses 2 exemplos nos ajudam a clarear sobre muitas coisas de nossa vida, de nossa infância, adolescência, motivadas pela inveja. Coisas que hoje a gente lembra, era coisa de criança, não tem muita gravidade nisso. Mas no meu coração, eu sei que naquele momento, o sentimento que eu tinha pelo meu irmão era de ódio. Ódio pelo presentinho que ele ganhou do Tarzan, ódio pelo bonequinho que ele ganhou do Pokémon. O meu outro irmão, no caso. Como nós encontraremos o remédio para a inveja? O remédio está, primeiro, na humildade. Se a inveja é fruto do orgulho, filha do orgulho, e combater o orgulho se combate com humildade, então a inveja também se combate com a humildade. Tem uma ladainha que eu gostaria até de passar de tarefa para vocês. Procura na internet, ladainha da humildade. Rezem ela todos os dias. Ajuda muito essa ladainha. Ladainha da humildade. A humildade. A humildade de enxergar que eu não sou especial. Eu tenho qualidades que o outro não tem, e o outro tem qualidades que eu não tenho. Humildade de enxergar que Deus nos ama de maneira única, mas isso não significa que nos ama da mesma forma.
Deus não nos agraciou, como agraciou Nossa Senhora, por exemplo. Houve uma preleção de Deus por ela. Mas isso em nenhum momento diminui nosso amor. Uma vez Santa Teresinha, ela dizia que ela era mais feliz que Nossa Senhora, porque ela tinha uma mãe como ela, coisa que ela não tinha. São Paulo vai dizer na sua carta que nós somos um corpo, o corpo de Cristo. A igreja é um corpo, e assim como cada membro se engrandece com a virtude de um, cada membro se adoece. Melhor dizendo, se um membro se adoece, todo o corpo se adoece também. É enxergar então que os bens que Deus dá a outro, não é pensando no outro, mas em mim também. E assim como a Virgem Maria foi agraciada por Deus, por mim, pensando em mim, assim também, cada graça que Deus dá a mim, não é pensando em mim somente, mas no outro. Se Deus me dá a graça, por exemplo, do canto belo, de uma voz bela, não é pensando em mim, mas pensando no outro. Se Deus me dá a graça de poder bem resolver os negócios, não é pensando em mim, pensando no outro também. Se Deus me dá uma graça monetária, não é pensando em mim, mas no outro também. Porque enquanto o orgulho estiver em nosso coração, esse desejo de querer ser especial, nós nunca vamos conseguir enxergar o que Deus quer realmente realizar quando nos dá graças. Humildade. A segunda coisa, gratidão. Olhemos para a nossa vida e vejamos quantas graças temos recebido de Deus, dia após dia. Somente olhando para si e enxergando em si essas inúmeras graças, é que nós vamos percebendo o quanto somos ricos. Como diz a própria Santa Teresa d'Ávila, quem a Deus tem, nada falta, só Deus basta. No Evangelho de hoje, aqueles trabalhadores que começaram a trabalhar no início do dia, quando viram que o Senhor estava sendo bom com aqueles que chegaram na última hora, eles fizeram um desprezo tal por aquelas moedas de prata, a ponto de resmungar. Resmungar da bondade de Deus. A moeda de prata, ela era, podemos dizer assim, um valor padrão que simbolizava o sustento necessário para aquele dia. Então aqueles que estavam trabalhando durante o dia, eles saberiam muito bem que no dia seguinte, eles teriam o suficiente para alimentar a si, a esposa e os filhos, porque era o equivalente, uma cesta básica, vamos dizer assim, de uma diária. Agora, aqueles que chegaram no final do dia, se não houvesse a bondade do patrão, no outro dia, haveriam crianças com fome, não teriam nada em casa. O Senhor então realiza a misericórdia. E vejam como é o coração invejoso. Ao ver o Senhor realizar essa misericórdia, não se alegra com Ele, mas se entristece. Portanto, meus queridos irmãos, peçamos ao Senhor que extingue de nosso coração esta inveja. Esta inveja que nos faz fruto do orgulho, de querermos ser especiais, não dependentes de Deus, não dependentes dos outros. Essa inveja que tanto nos assemelha a Satanás. Que o Senhor nos conceda a graça de crescermos dia após dia na humildade. A humildade por sabermos que estamos em Suas mãos. A humildade por sabermos
que Deus nos concede bens, não somente diretamente, mas também através de outro. E por isso Ele agracia tantos outros. Que o Senhor nos conceda a graça de todos os dias reconhecermos os inúmeros benefícios que Ele nos faz. Quando nós rezamos o Pai Nosso, tem uma parte que nós dizemos assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que a gente está rezando? A gente está dizendo, pedindo ao Senhor, que naquele dia nos dê o pão necessário para o nosso sustento. Pão aqui não significa somente aquele pão, né? Pão aqui significa, de um modo mais raso, os alimentos necessários. De um modo um pouco mais superior, toda, podemos dizer assim, a providência necessária do dia. E de um modo mais superior ainda, todas as graças necessárias para vivermos santamente aquele dia. O pão de cada dia nos dai hoje. Ou seja, pedimos a Deus que Ele nos sustente naquele dia. E isso Ele faz. Por Ele mesmo, através de outros. A oração do Pai Nosso. Quando nós pedimos então o pão nosso de cada dia nos dai hoje, nós estamos pedindo ao Senhor que vivamos cada vez mais nessa humildade, nesse abandono à sua vontade. Nessa alegria dos filhos que reconhecem o quanto Deus os ama e se alegram até mesmo com as coisas mais pequenas e simples. Esses dias, sexta, a gente estava no sítio e a comunidade lá do sítio estava ensinando para mim, né, uma reza cantada que eles rezavam, e aí a gente rezou lá junto, tudo, pedindo a Deus chuva. E de repente ontem choveu, e aí eles mandaram mensagem: olha, padre, que legal, está chovendo, louvado seja Deus. Veja, coisa simples, mas que quando o orgulho preenche o nosso coração, a inveja preenche o nosso coração, nós começamos a desprezar. E por desprezar as graças de Deus, nós terminamos por desprezar o próprio Deus. Que não aconteça mais isso conosco. Rezemos então, façamos esse propósito, durante essa semana, de rezarmos a ladainha da humildade, para que tiremos cada vez mais do nosso coração a inveja e coloquemos cada vez mais em nosso coração essa profunda gratidão a Deus que nunca nos abandona. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.